Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. E o versículo de número 57. Vou estar lendo a palavra de Deus. Os irmãos que têm a Bíblia acompanham com os olhos. Aqueles que não têm, aproximem-se dos que têm Bíblia, para que possamos observar a palavra que diz assim: E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes do sacerdote, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para prenderem, dar-lhe a morte. Aliás, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas, e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não responde, pois, coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. Insistindo o sumo sacerdote disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou seus vestidos, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua mão, peça para que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor Deus e maravilhoso Pai, que maravilha, meu Deus, é estar em tua casa, em tua presença. Meu Deus, como é bom, Senhor, estar diante da tua palavra. Meu Deus do céu, na direção do teu Espírito Santo. Meu Pai, o qual conhece o coração de cada um que aqui está em tua casa, de cada ouvinte que está ouvindo agora, meu Deus. Senhor, a leitura e ouvirá a pregação desta palavra. Meu Deus, tanto os de perto quanto os de longe. Meu Deus, atenta para o coração, para o pensamento. Meu Deus, para a meditação de cada servo. Abre, Senhor, a porta da palavra de uma maneira gloriosa, de uma maneira especial. Pai, fala com a tua igreja, em nome do teu santo Filho, Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, meus irmãos, desocupem vossa mão e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Quero chamar a atenção dos irmãos aqui pela a palavra de Deus. Como eu falei, repito, tenho certeza que Jesus ele tem uma mensagem a nós nessa noite, no tocante aqui a leitura dessa palavra. Quero que os irmãos observem como que as coisas elas seguem para cumprir toda a palavra de Deus. Quantas das vezes
Deus, o Senhor, Ele fala de alguma maneira conosco e a gente não entende, né, aquilo que Deus fala. Na verdade, a gente questiona Deus, né, a gente muitas das vezes duvida, porque a gente acha que as coisas de Deus, elas irão acontecer em nossas vidas de acordo com as nossas forças, de acordo com nossos recursos, de acordo com a nossa sabedoria, quando na verdade nós sabemos que as coisas de Deus, elas não funcionam assim. As coisas de Deus, elas acontecem segundo os planos de Deus, pois nós sabemos que cada um de nós que servimos ao Senhor, a nossa vida, ela já está traçada, já está decidida por Deus. E o que acontece? É como se nós estivéssemos num caminho, Deus abençoe, presbítero, como se nós estivéssemos num caminho, seguindo aquele caminho, todo mundo na mesma direção, e de repente, algum de nós fadigássemos pela caminhada, pela quantidade de gente, e quiséssemos sair daquele caminho para pegar um atalho, para pegar um desvio. E assim acontece as coisas de Deus, as coisas estão traçadas, nós estamos caminhando para cumprir tudo aquilo que Deus quer. Mas quando nós saímos do plano, do projeto de Deus, nós estamos fora ali da proteção, nós estamos fora da bênção, nós estamos fora do cuidado, nós estamos fora do zelo de Deus para com a nossa vida. Por quê? Porque nós saímos daquele contexto. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele mesmo foi categórico em dizer, foi preciso, dizendo para nós que Ele veio não para cumprir a sua própria vontade, mas Ele veio para que nele se cumprisse toda a palavra de Deus. Jesus veio para isso, para se cumprir nele toda a palavra, toda a vontade de Deus. E observa, amados e queridos irmãos, que é interessante quando nós olhamos aqui para essa palavra, que Jesus, ele, depois que ele sobe ao Getsemane, que Jesus, ele está ali com os seus discípulos, e a palavra do Senhor vai mostrar para nós aqui um pouco antes, a partir do verso de número 36, que os discípulos, eles aguardam, né? Ali é poucos discípulos, eles aguardam um pouco, enquanto Jesus vai para um lugar mais reservado, enquanto Jesus, ele vai para um lugar, para um particular com Deus. Jesus vai ali porque ele sabia que aquela era a última noite que ele iria passar em liberdade com os seus discípulos. Ele estava agora naquele momento, naquele lugar, prostrado ali diante do Pai, e vendo com os olhos da fé o que iria sobrevir algumas horas depois daquela oração. Jesus sabia que o dia que estava por vir não seria um dia fácil para a sua carne. Seria um dia praticamente quase insuportável. Seria um dia que muitas pessoas iriam fugir. Seria um dia que muitas pessoas iriam correr. Seria um dia que muitas pessoas iriam retroceder. Quando eu estou dizendo muitas pessoas, eu estou dizendo até mesmo os discípulos de Cristo. Muitos que batiam no peito e dizia: mestre, de maneira alguma, nada do que o Senhor está dizendo vai acontecer. As pessoas não acreditavam, os discípulos não acreditavam, mas no que, pastor? No que nós lemos aqui a partir do verso 57, porque Jesus dizia que ele ia ser traído, Jesus dizia que ele seria preso, Jesus dizia que ele seria julgado, Jesus dizia que ele ia ser escarnecido, e Jesus diz que então ele seria crucificado, e Jesus conclui que ele seria sepultado. As pessoas, os discípulos, aqueles que estavam próximo, perto dele, diziam: Senhor, isso jamais vai acontecer. Tenha misericórdia de ti, Senhor, que isso não vai acontecer. Outro dizia: Senhor, se isso acontecer,
eu estou disposto a morrer por ti, eu vou contigo até a morte, eu darei minha vida por ti. Será que nós somos homens o suficiente para cumprir o que nós falamos? Não. Sabe por quê? Porque nós falamos as coisas, concordamos com as coisas, fazemos juramento de acordo com aquilo que nós vemos, de acordo com aquilo que nós possamos tocar, palpar. E nem sempre as coisas de Deus, elas são visíveis. Nem sempre as coisas de Deus, elas são palpáveis. Nem sempre as coisas de Deus, elas acontecem, elas vêm como nós pensamos, como nós agimos. E muitas das vezes nós tropeçamos por pensar dessa forma. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos que Jesus, ele se coloca agora em oração, no momento agora de angústia, no momento agora que Jesus, ele estava vendo tudo o que iria suceder a ele, tudo o que iria acontecer algumas horas depois, não dias, mas algumas horas. Jesus estava já no fim dos seus dias na terra como homem entre os seus discípulos. E a palavra do Senhor vai mostrar para nós que ele vai orar, porque ele leva com ele Pedro, Tiago e João, os dois filhos de Zebedeu. E a palavra do Senhor vai mostrar para nós que quando Jesus, ele está retirado, Jesus agora ele vai se entristecer, e Jesus agora ele vai se angustiar muito. Sabe por que Jesus ele vai se entristecer? Não porque ele teria que enfrentar o madeiro lavrado. Jesus ele vai se entristecer não pelos cravos que iriam ser cravados em suas mãos naquele madeiro lavrado. Jesus estava neste momento agora triste e angustiado, não porque ele seria preso, ele seria traído, porque tudo isso já era sabido. Jesus ele veio a esse mundo sabendo do seu fim, tudo já estava escrito. Jesus veio para cumprir toda a escritura, como eu falei, toda a palavra de Deus. Os passos de Jesus foi exatamente em cima da linha da palavra. Jesus não desviou 1 milímetro para um lado nem para o outro, ele andou cumprindo tudo que fora predito, tudo que fora escrito a seu respeito. Jesus aqui, nós olhamos para essa palavra e nós vemos Jesus ele se entristecer e Jesus ele começar agora a angustiar-se muito, porque aqueles que estavam do seu lado praticamente 24 horas, aqueles que caminhavam com ele, a multidão que estava ao seu lado, ao redor e derredor, a multidão que gritava, dizendo: esse é o nosso rei, coroe ele, torne ele o nosso rei, porque ele multiplicou o pão, ele multiplicou o peixe, ele tem curado, ele tem dado vida. Aquela multidão que gritava, aquela multidão que queria que Jesus fosse o seu rei. Jesus olhava para aquela multidão e Jesus via que todos, praticamente todos, iriam negá-lo, iriam traí-lo há pouco tempo. Jesus estava vendo que ele veio para aquele povo, para que aquele povo tivesse liberdade. Jesus veio para aquele povo, para que aquele povo tivesse a oportunidade de ser um povo livre. Alguém pode olhar para o texto e dizer: pastor, mas eles não estavam em prisão, eles apenas pagavam imposto para Roma, mas eles eram livres, eles tinham seus rituais, eles serviam a Deus, eles ofereciam sacrifício, eles faziam o que queriam. Meus irmãos, Jesus não veio para libertar o homem da política, Jesus não veio para libertar o homem de alguma instituição, Jesus não veio
para fazer coisas simples que nós podemos fazer. Mas Jesus, ele veio para libertar o homem de uma escravidão. Jesus veio para libertar o homem de uma masmorra. Jesus veio para libertar o homem de um lugar, de uma situação que não existe força bélica, não existe ninguém nesta terra poderoso que possa libertar a humanidade da situação a qual ela se encontra. Este homem chama-se Jesus, e esta prisão que a humanidade se encontra, louvado seja Deus, chama-se pecado, chama-se correntes de Satanás, chama-se, louvado seja o nome santo do Senhor, as pessoas que estão presas, que estão sobre os poderes das trevas, as pessoas que estão cada dia tentando de uma maneira ou de outra sair, mas não consegue. Jesus veio para libertar este povo preso por Satanás no pecado. Ninguém mais tem o poder de libertar alguém do pecado, alguém das garras de Satanás, se não for por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Jesus, aqui, ele entristece. Jesus, ele angustia. Um pouco, em outro capítulo, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele olha para Jerusalém, está num lugar elevado, ele olha para Jerusalém, os seus olhos vão começar a encher de lágrimas, as lágrimas vão começar a correr pela sua face, olhando para a cidade de Jerusalém. E então Jesus, ele vai dizer: ó Jerusalém, 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 que perseguistes, que matastes os teus profetas. Ah, Jerusalém, como eu almejei, como eu desejei ajuntar vocês, reunir vocês e proteger, como uma galinha protege os seus pintainhos embaixo das suas asas. Ah, Jerusalém, como eu almejei. E a Bíblia diz que Jesus, ele chora olhando para Jerusalém. Meus irmãos, o olhar de Jesus não é como eu estou olhando a vocês, como vocês estão olhando a mim. Quando Jesus, ele olha para mim, ele vê o meu amanhã, ele vê o meu futuro. Quando Jesus, ele olha para a igreja, ele vê a igreja hoje, ele vê a igreja amanhã, ele vê o futuro da igreja. Jesus, quando ele olha para nós, ele vê nós agora, ele vê nós amanhã, ele vê o nosso futuro. Ele vê o futuro daqueles que irão perseverar com Ele, que terão vitória, mas também Jesus, ele observa aqueles que, entre aspas, estão perseverando com Ele, mas que amanhã vão se desviar e que amanhã irão para o inferno, que hoje tem a oportunidade de reconciliar, hoje tem a oportunidade de segurar na mão dEle, mas prefere segurar na mão de Satanás pelos desejos, pelos pecados que esse mundo oferece. E amanhã irão cair, amanhã serão mortos, amanhã serão levados para o inferno. E Jesus olha e Jesus chora. Jesus olhava para Jerusalém e Jesus via Jerusalém não acendida no clamor, no poder, na oração, na glória, mas ele olhava para uma Jerusalém derrotada, ele orava para uma Jerusalém que estava ali sobre fogo, ele olhava para uma Jerusalém onde havia centenas de milhares de judeus mortos pelo general Tito, que viria depois da sua ascensão ao céu, depois de alguns anos da sua ascensão.
Ele olhava Jerusalém destruída, por quê? Porque Jerusalém, depois que Jesus subiu, Jerusalém não lutou pelo reino dos céus. Jerusalém não guardou aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus pregava. Jerusalém não estava querendo um libertador, alguém que o libertasse das garras de Satanás. Jerusalém não queria um libertador que o libertasse do pecado, mas Jerusalém queria um homem carnal, um homem animal. Jerusalém queria um homem sanguinário, que guerreasse contra Roma e que tirasse o jugo, louvado seja Deus, de Roma que estava sobre eles. Mas Jesus ele veio não para derramar sangue, Jesus ele veio não para conquistar império, para tirar imperador, tirar rei, mas Jesus ele veio para levantar o homem que está no pó, aquele que está necessitado. Jesus veio para levantar esse e colocar entre príncipe. Jesus veio para tirar o homem do pecado, o homem da morte. Jesus veio para restaurar, Jesus veio para vivificar, Jesus veio para dar vida e vida em abundância para a humanidade. Mas a humanidade rejeitou. A humanidade continuou rejeitando. A humanidade rejeita hoje, a humanidade rejeitará amanhã. Eu olho a palavra de Deus e nós vemos pela palavra de Deus quanta ingratidão do ser humano. Quanta ingratidão, por quê? Se prega, se fala, se comenta, se lê acerca da palavra de Deus em todo o tempo. É pregado, é comentado. Mas a gente diz, a gente pergunta: quem está dando crédito àquilo que está sendo lido, àquilo que está sendo falado, àquilo que está sendo comentado? Quem tem dado crédito? Meus irmãos, são poucos, porque quando nós olhamos para a situação que o mundo se encontra, nós vemos que cada dia está pior do que o dia que passou. Cada dia as pessoas estão se rebelando mais. Cada dia nós estamos nos tornando mais mundano. Aí a gente olha para a palavra de Deus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e nós vemos Jesus ele dizendo que por causa da iniquidade, por causa do pecado, o amor de muitos se esfriará. Jesus chega a dizer que se aquele dia ou aqueles dias se não fossem abreviados, quem se salvaria? Nessa noite nós podemos dar glória a Deus. Nessa noite nós podemos glorificar o Senhor, porque nós estamos na casa dele. Porque quantos nessa noite optaram por estar em outro lugar qualquer? Nessa noite quantos optaram talvez para passear, para viajar? Quantos optaram para ficar em casa dormindo? Quantos optaram para ficar assistindo um filme, assistindo a novela? Quantos optaram para, sei lá, ir comer alguma coisa, sendo que tinha o tempo todo para comer ou para fazer depois? Mas eu quero dizer uma coisa: você escolheu a melhor parte e está aqui na casa de Deus, porque é na casa de Deus que nós alimentamos a nossa alma. É na casa de Deus que nós fortalecemos o nosso espírito. É na casa de Deus que nós adoramos o Senhor e que nós mostramos que nós somos gratos a Ele por tudo quanto Ele tem feito a nós, mesmo que nós não merecemos. Bendito é o nome do Senhor. Eu olho para a palavra de Deus, eu posso observar, posso ver lá no capítulo 4 do livro da Revelação ao livro do Apocalipse, aonde eu olho para a palavra de Deus, eu vejo ali João, quando ele adentra, arrebatado, quando ele chega diante da sala do trono, e quando João ele vê os anciãos, quando João ele vê os seres celestiais,
E quando a Bíblia vai relatar para nós que ali tem um livro selado, por dentro e por fora, a qual ninguém era digno de desatar os seus 7 selos, tampouco olhar para aquele livro. A Bíblia relata para nós que João, ele vai abrir a boca, não para clamar, não para gritar, mas João, ele vai abrir a boca em choro, em desespero, talvez colocando em dúvida todo o seu tempo que ele serviu ao Senhor, todo o seu tempo que ele foi fiel, tudo que ele ouviu, tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou. Talvez ele vá colocar ali em xeque tudo aquilo. Ele vai chorar, 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 porque não tem ninguém. Daqui a pouco alguém vai dizer: João, calma, fica tranquilo, fica em paz, descansa a tua alma, fica sossegado, nada está perdido, não é o fim. E alguém diz para João, imagino, colocando a mão no seu ombro, o confortando e apontando para ele, dizendo: João, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí aquele que foi morto, mas ressuscitou ao 3º dia. Olha aí, João, esse tem o poder de olhar para o livro, esse tem o poder de tomar o livro, esse tem o poder de desatar os seus 7 selos, João. Meus irmãos, os céus não nos engana, os céus não é mentira, os céus é a verdade de Deus revelada. Eu quero dizer para você, não se decepcione. Você que se decepcionou com o mundo, você que decepcionou com as pessoas, você que decepcionou com a religião, você que decepcionou com a comunidade, com a igreja, com alguns irmãos, você que disse: eu não vou servir mais a Deus porque eu decepcionei com a igreja. Eu pergunto: você não vai servir mais a Deus porque você decepcionou com a igreja? Mas o que Deus tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver com isso? O que Deus fez para você? O que Jesus fez para você? O que o Espírito Santo fez para você? Você se decepcionou com pessoas, você se decepcionou com matéria, você se decepcionou com as coisas desse mundo. Então renuncie todas essas coisas e continue servindo a Deus, continue servindo a Jesus, continue servindo o Espírito Santo, porque eles não nos decepcionam, eles nos alegram, ele nos conforta, como está nos confortando nessa noite, pela sua presença, pelo poder da sua palavra. Quem crê vai adorando a Deus, quem é grato a Deus por tudo e mais um pouco, vai adorando, vai glorificando. Ai, terra, canto e ouçou Benerrébia, Surimicanta, Labaia. Oh meu Deus, Laituifonarrácia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus irmãos, interessante é que nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos como o Senhor, ele se entristece, como o Senhor, ele se angustia, quando nós temos a oportunidade de servir, de fazer alguma coisa e nós não fazemos. Olha, você vai observar comigo neste versículo de número 38, que Jesus ele está retirado, capítulo de número 26 de Mateus, versículo 38,
Jesus retirado, ele vai orar ao Pai, vai dizer: a minha alma, ela está cheia de tristeza até a morte. Já pensou, meus irmãos, Jesus, ele dizendo aos seus discípulos, na palavra de Deus, ele vai dizer: a minha alma, ela está cheia de tristeza até a morte. É brincadeira uma coisa dessa? Isso aqui é muito profundo. Isso aqui é algo que a gente precisa e tem que atentar para isso. Por quê? Porque Jesus vai dizer para os seus discípulos: ficai aqui e velai comigo. Estejam aqui do meu lado, velem comigo um instante, velem comigo mais um pouquinho, porque o meu momento com vocês está chegando ao fim. Eu vou embora, eu vou partir. Eu estou angustiado, eu estou triste até a morte, mas por favor, fique aqui do meu lado, vele comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Jesus precisando, Jesus necessitando de uma companhia, Jesus como homem. Meus irmãos, meus discípulos, meus soldados, meus sucessores, fica aqui comigo, esteja do meu lado, ore comigo, vamos nos unir agora. É o fim. Vocês não podem ver o que vai suceder, o que vai acontecer, mas eu estou sentindo tudo isso agora na minha carne. Se una aqui comigo, vamos orar um pouco. Me ajude, me console, me conforte, faça alguma coisa. Jesus vai um pouco mais adiante e ele se prostra em terra, e Jesus ele começa a orar. Jesus começa a dizer: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Se é possível, meu Pai, passa esse cálice de mim. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha a submissão de Jesus. Olha Jesus como Deus, sabendo o que ele teria que passar, mas ele vai orar, ele vai falar com o seu Pai. Ele vai dizer: se possível, passe de mim este cálice. Aí eu olho, eu ouço pessoas sendo doutrinadas, pessoas sendo ensinadas por ignorantes, por charlatão, por pessoas que não têm amor à alma de ninguém. Eu ouço pessoas dizer: eu aprendi, o pastor disse, me ensinaram que eu tenho que colocar Deus na parede, que eu tenho que obrigar Deus a fazer isso, fazer aquilo. Deus tem que me dar, Deus tem que conceder, Deus tem que fazer isso por mim. Põe Deus na parede, Deus é obrigado. Eu olho para essa palavra, eu vejo Jesus como Deus, a segunda pessoa da Trindade. Jesus falando com Deus, dizendo: meu Pai, se é possível,
passe de mim esse cálice, se é possível. Eu não vejo Jesus obrigando: Pai, eu vim para isso, mas o Senhor me desculpa, eu não vou passar por isso não, coloca outro na cruz, eu não vou. Eu não vejo Jesus se rebelando, eu não vejo Jesus ele ignorando o chamado dele, a missão dele. Eu não vejo Jesus querendo descumprir a vontade de Deus, mas ele diz que todavia não seja como eu quero, mas meu Pai, como tu queres. Será que nas nossas orações, será que nas nossas dificuldades, será que nos nossos processos, nós temos falado com Deus dessa maneira? Ou será que nós temos determinado dia, semana, meses ou ano para Deus fazer alguma coisa? Porque tem pessoas que ajuizam: se Deus não fizer, acabou, eu não vou mais para a igreja. Se Deus não fizer, eu não vou ser mais obreiro, eu não vou ser mais ministro. Se Deus não fizer, eu vou entregar minha carteirinha. Se Deus não fizer, eu não vou ser mais dizimista. Se Deus não fizer, eu vou dar 7 dias, vou fazer a campanha de 7 dias. Se nada acontecer, eu pergunto: e aí, poderoso? Ou todo-poderoso? Se Deus não fizer, se nada acontecer, o que você vai fazer? Vai criar asas? Vai ascender ao céu? E vai pegar Deus pelo colarinho? E vai obrigar ele a fazer alguma coisa com o teu poder? Ai daqueles que se rebelam contra os céus. Ai daqueles que se rebelam contra Deus. Ai daqueles que se rebelam contra a obra do Senhor. A palavra de Deus fala para nós, lá em Jeremias 47, se não me falha a memória, 48. O Senhor diz que maldito o homem que faz a obra de Deus fraudulentamente. Deus não fez, eu também vou deixar o negócio na corda bamba. Se alguém quiser pregar, prega. Se alguém quiser fazer, faça. Eu vou ficar tranquilo. Deus não está fazendo, por que eu vou ter que fazer? Quantas pessoas são dessa maneira, estão agindo dessa forma, como se Deus tivesse obrigação? Deixa eu lembrar você o que Deus ele podia fazer por nós. O que Deus podia fazer, lembra bem disso? Deus fez. Peraí, Deus não vai fazer mais nada? O que Deus podia fazer, Ele fez. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo, não o mundo em matéria, mas a humanidade, as pessoas, não o cosmos, mas as pessoas, a obra feita pela sua mão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, não primogênito, unigênito, ou seja, o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus tinha que fazer, Ele fez, e fez bem feito. Ele deu o seu Filho unigênito, para que nós não pereçamos no inferno, mas que nós tenhamos a vida eterna em crendo, obedecendo e aceitando Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Se a salvação não é boa para você, se você não está feliz com a salvação, meu filho, o inferno está aí.
Seja feliz com ele. Eu acho que para o crente não existe nada melhor, nada mais precioso, mais valioso. Não existe, não temos palavra para falar acerca da salvação. Acho que a salvação é tudo para nós. Então Deus, Ele deu, Deus, Ele mostrou o seu grande amor, Ele revelou o seu amor para nós em dar o seu Filho. Por isso, nós não podemos cobrar nada de Deus. A salvação é essencial tanto quanto o fôlego de vida que nós temos. Você não está feliz com o fôlego de vida? Pastor, é tudo. Então, sinta-se agraciado, sinta-se feliz, amado pela salvação que Deus te deu. Resumindo aqui, para concluir, quando Jesus, ele fala com o Pai, Jesus, ele levanta e Jesus volta aos seus discípulos. Jesus chega próximo dos seus discípulos, e quando Jesus ele chega, Jesus ele tem uma surpresa. A Bíblia diz que ele acha os seus discípulos adormecidos. Sabe o que é adormecido? Cochilando, roncando. Jesus acha, talvez ele levanta por causa do barulho, ele vai ver o que é, que mistério é esse, o que está acontecendo com os meus discípulos. Quando Jesus chega lá, os camaradas estão lá igual o porco, roncando, está dormindo. Eu pergunto, será que Jesus se sentiu feliz? No momento de angústia, de tristeza, onde ele está angustiado até a morte, será que Jesus está feliz que os discípulos estão ali daquela maneira? Era para ele estar do lado, era para ele estar lhe estendendo a mão, era para ele estar lhe dando todo o apoio para Jesus. Eles estão dormindo. Jesus está ali como Salvador, ele despreza aquele ato de Jesus, e eles agora vão dormir. Meus irmãos, eu olho para esse versículo da palavra de Deus, o verso 40 do capítulo 26, e me vem à mente, ao coração, quantos de nós estamos dormindo o sono da indolência, quando devíamos estar de joelho, quando devíamos estar atentando para uma tão grande salvação, quando devíamos estar atentando porque o dia de amanhã não vai ser fácil. Nós precisamos nos revestir, nós precisamos nos encher, e nós estamos dormindo, nós estamos preocupados com as coisas terrenas, nós estamos preocupados com as coisas do mundo. Nós estamos olhando para as coisas da terra e nós não estamos atentando para a salvação, atentando para Jesus Cristo de Nazaré. Igreja, eu quero dizer uma coisa. O profeta Sofonias, lá no seu capítulo 2, versículos de número 10, a palavra de Deus diz para nós, por intermédio de Sofonias, Deus fala: levantai-vos e andai-vos, porque o vosso descanso não é aqui. Quantos de nós estamos procurando um barranco para se encostar? Quantos de nós queremos que esse mundo acabe em barranco, em cama? Igreja, nós temos uma missão. Igreja, Deus confiou algo nas nossas mãos. Os céus, Ele conta comigo. Os céus, Ele conta com você, Ele conta com nós. Jesus está esperando uma noite
Jesus ainda não veio, porque a noiva não está pronta. Jesus ainda não veio porque a noiva não está pronta. Quem prepara a noiva é o Espírito Santo de Deus. Quem conhece cada partícula que vai formar a noiva, cada membro que forma a noiva é o Espírito Santo de Deus. Como já foi falado aqui hoje, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que hoje, com este sono, essa dormência que houve quando Jesus estava, quando a salvação estava diante desse povo, como houve aquela dormência, essa dormência está até hoje. Está havendo um retrocesso, está havendo um empecilho para o Espírito Santo de Deus preparar, aprontar os membros que compõem a noiva de Cristo na glória. Cada dia que se passa, está havendo mais dificuldade para o Espírito Santo de Deus preparar. Se prega amor, a gente não tem amor mais. Se prega perdão, a gente não perdoa mais. Se prega santidade, nós nem damos valor mais para a santidade, é só vaidade. Se prega sabedoria, cada dia nós estamos como cavalo, cada dia mais ignorante. Se prega oração, quando se fala em oração, alguém, opa, lá no capítulo 17 de João, Jesus já orou. A oração não é isso que está ensinando hoje? É isso aí que se ensina hoje, se você vê na internet, é isso não. Jesus já orou na oração sacerdotal, ele já orou por nós. Não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa. Hoje nós estamos vivendo isso. Desculpa falar, mas é assim que nós estamos vivendo. Como eu falei no princípio e repito, cada dia a igreja está se tornando uma igreja mundana, cada dia mais. Cada dia o negócio está ficando mais terrível. Como que o Espírito de Deus vai preparar as partículas, os membros que formam a noiva de Cristo? No meio dos pentecostais. Os pentecostais hoje é pentecostal por quê? Porque crê nos dons do Espírito Santo, porque busca os dons, vive o dom do Espírito Santo, porque fala em língua estranha, porque dá glória a Deus, dá aleluia, é conhecido como pentecostal. Mas aonde? Aonde estão eles? Com aquela cola de junta de motor diesel na boca, que não pode abrir mais a boca, está sem ar, estou sem voz. Meus irmãos, Paulo, ele falou que ele se desgastou e ele se deixaria desgastar pela obra de Deus. A nossa carne, ela não pode ser poupada. Ai não, eu tenho que fazer academia. Não, eu tenho que queimar essa gordurinha, eu tenho que tirar isso, tirar aquilo. O inferno é diet, né? O inferno, ele não gosta de gordurinha, ele gosta só de fibra. Continue com esse pensamento, continue malhando, continua aperfeiçoando o teu corpo, continue dando lugar para a lascívia, continue deixando o diabo trabalhar. Pastor, mas é saúde, tem muitas formas de adquirir saúde. A nossa comida é o nosso remédio é a nossa comida. É só aprender a comer direito, tá bom? Não, mas eu tenho, eu preciso. Vai lá, dá lugar para a pombagira. Vai lá ouvir palavras que massageiam o teu coração. Vai lá para daqui a pouco cair no laço da prostituição.
Não, mas lá é academia gospel, lá só tem crente. Ué, mas que tipo de crente? É carnal ou é espiritual? Se for espiritual, eu concordo. Agora, se for carnal, se for sanguíneo, qual sanguíneo que não peca? O que está lá no capítulo 6 de Gênesis, que os filhos de Deus, dizendo os anjos, desceu e se relacionaram com as filhas dos homens. Na academia gospel não pode acontecer isso? Igreja de Deus, vigia, busque a Deus. 2 horas de malhação, 2 horas de joelho, chorando nos pés do Senhor, você vai queimar mais caloria do que 1 ou 2 horas malhando lá, pecando contra Deus, mostrando o seu corpo. Atentai para isso. Se isso é importante para a tua alma, para a tua salvação, se não for, faça o que você quiser. Mas Jesus está olhando, Jesus está vendo a sua igreja dormindo. Sabe o que Jesus fala? Jesus fala: então, nem 1 hora pudestes velar comigo? Nem 1 hora vocês podem velar comigo? Aí 1 hora é muito, 1 hora de oração, Deus me livre, tem misericórdia. 1 hora é muito. E 1 hora de comida, e 1 hora de bebida, e 1 hora de internet, de rede social, 1 hora de academia, 1 hora de salão, estica, puxa, rola, queima, muda de cor. 1 hora prostituindo, 1 hora jogando, 1 hora bebendo. Passa que eu nem vejo. 1 hora de joelho, 1 hora velando, é uma eternidade. Não dá. Você que despreza as coisas que são essenciais para a tua alma, você que despreza os dons de Deus, eu pergunto, você está esperando o que de Deus? O que você está esperando de Deus? O que você está querendo de Deus? Você que despreza Deus. Está 10 anos na igreja, não sabe cantar um hino da harpa. Está 10 anos na igreja, não sabe cantar um corinho. Está 10 anos na igreja, não sabe abrir um culto. Será por quê? Porque nunca chegou na hora do culto. Nunca ouviu um hino da harpa ser cantado na igreja. Nunca ouviu um corinho ser cantado na igreja. Será que no nosso trabalho também a gente chega 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas atrasado todo dia de trabalho? Eu sempre falo e falarei o mesmo compromisso que temos com as coisas de Deus, Deus ele também tem com nós. Não pense você que Deus tem medo de alguma palavra tua, porque se Deus não fizer, eu vou embora, eu vou sair. Se você deixar a casa de Deus, eu não vou dizer vai com Deus, porque você está deixando Deus. Eu posso dizer vai com o cão, vai com o inferno, mas com Deus não, porque você está virando as costas para Deus. E se você vira as costas, o cão já está ali, com a corrente para te levar. O Senhor fala no verso 41 do capítulo 26 de Mateus:
Ele exorta dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai. Você está vigiando? Pelo menos vigiar, porque orar, será que você está vigiando? Uma coisa é ligada na outra. Sabe quando você está em casa? Sabe quando você está sentado ali, lendo um livro, lendo a Bíblia, e vem uma seta na tua cabeça? Como todos nós somos carnais, quem não passa por isso? Vem uma seta na cabeça para você fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Você está lendo ali, está meditando, está ouvindo louvor, aquela seta vem, e você repreende e continua fazendo aquilo que agrada a Deus. É o sinal que você está vigiando. Daqui a pouco você está ali fazendo alguma coisa para Deus, daqui a pouco a seta vem na tua cabeça, e você começa a pensar naquilo que veio na tua mente. Uma vez, duas vezes, você vai esmurecendo, você vai perdendo a força, você vai relaxando, você vai deixando as coisas de Deus para lá. Daqui a pouco você sai em retirada. Quando você menos imagina, você está pecando. Quando você menos imagina, você caiu na seta do diabo. Sabe por quê? Porque nós não estamos orando. A gente quer vigiar, mas a oração ajuda a gente a permanecer de pé. Não tem como eu vigiar se eu não oro. Uma coisa liga a outra. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus, ele diz: na verdade, o Espírito sempre está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 5,16 de Gálatas: andai-vos em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Em um mês, de uma ceia a outra, vai uma pergunta: quantos dias nós andamos em espírito e quantos dias nós andamos na carne? Preste atenção. Quantos dias? Em 30 dias de uma ceia a outra, quantos dias você andou na carne? Quantos dias você andou em espírito? Será que dá para a gente fazer um balanço? A próxima ceia está aí, está chegando. Faça um balanço da tua vida. Quantos de nós estamos comendo, bebendo, achando que nós estamos comendo para o céu, achando que nós estamos comendo um alimento que nos dá vida, mas nós estamos comendo um veneno que é para a nossa própria condenação. Um veneno que o apóstolo Paulo diz que é por isso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Porque nós não estamos comendo, na verdade, uma vitamina, mas nós estamos comendo um veneno. Mas a culpa é do pastor que me deu. A culpa é tua, que não fez uma autoanálise, que não reconhece o que você fez ontem, que não reconhece o que você fez na semana, que não reconhece o que você fez na quinzena, ou o que você fez no mês. Você não reconhece, tem andado mais na carne do que no espírito. O espírito está pronto, mas a nossa carne, ela é propensa a pecar, ela é propensa a cair. Tem pessoas que estão se rastejando igual uma lagartixa, não conseguem mais ficar de pé. Só que Jesus está dizendo aqui na palavra dele: vigiar e orar. Ainda há tempo de clamar, há tempo de buscar a misericórdia de Deus, há tempo de suplicar o perdão. Por que há tempo? Porque ainda nós estamos aqui nessa terra.
Nós não partimos dessa terra ainda tem tempo. A Bíblia diz que enquanto há vida, aí há esperança. Nós temos essa oportunidade ainda. Então, a partir de hoje, no tocante a esta palavra, atentai-vos o vosso coração ao que o Senhor fala conosco. Dai ouvido à palavra de Deus, não ignore a palavra de Deus. Somente um tolo ignora a palavra de Deus, mas todo sábio, ele ouve, ele guarda e ele coloca em prática a palavra de Deus. Que o Senhor Deus atenta para a sinceridade do teu coração nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, que nos concedeu essa palavra, ele está falando com alguém aqui, algum ouvinte dessa palavra. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está falando. É tempo de nós nos reconciliarmos. É tempo de nós acordarmos e despertarmos do sono e atentarmos para uma tão grande salvação, que está mais perto hoje do que o dia de hoje. Que o Senhor Deus vos abençoe em Cristo, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, e que você seja um instrumento, uma bênção na mão de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus.